Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport e Comedy na área nesse dia 8 de março de 2023. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar do Corinthians. Renato Augusto provavelmente virá desfalque para enfrentar o Ituano, dia 12 agora de março, pelo Campeonato Paulista, quartas de final. O jogador deve desfalcar o Corinthians. Mas antes, eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem e comentem. Júnior Moraes, para vocês, deve renovar com o Corinthians? Provavelmente não. Paulinho também não. Balbuena também não. O Corinthians pode dar uma economizada muito boa, segundo o Jorge Nicola, que seria importante para o Corinthians, principalmente visando o mercado da bola. Hoje a gente vai falar com o treinador Tite. O Tite vai estar aqui para conversar sobre o Corinthians. E vamos já falar do Renato Augusto. O Corinthians está no mercado, não se fala em nomes. Mas o Renato Augusto provavelmente fique de fora para enfrentar a equipe do Ituano. Um jogador importante, um meia cerebral. O Corinthians precisa realmente de reforço para essa posição. Eu acho que precisa trazer dois jogadores para essa posição. E o Renato Augusto realmente vem sendo destaque, mesmo com lesão. Ele vem jogando um excelente Campeonato Paulista. É um jogador que realmente é o cérebro do time, que dá passes, que faz gols. Jogador genial. O Dias precisa ir atrás. O duro é achar. Então tem que vasculhar no mercado com calma, tentar achar esse jogador, que é difícil, mas não é impossível. Tite, boa noite, tudo bem? Renato Augusto vai fazer falta contra o Ituano? Tudo certo? Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, com relação ao Corinthians, a gente vê como o Renato faz a diferença. Principalmente porque é um jogador que tem a bola no pé e é um jogador que sabe conduzir para que os atacantes façam o gol. Então é o seguinte, é um jogador importante, principalmente para a armação do Corinthians. E eu digo isso e repito, principalmente para ti e para tu, Patatu, que ele é um jogador que equilibra o jogo com a constância que ele tem, a bola que ele sabe jogar. Isso é importante. Dentro de campo não há um jogador que faça essa função. Então o Renato, ele propriamente é um jogador que realmente desequilibra e vai fazer muita falta para o Corinthians, principalmente porque é aquele jogador que não se tem hoje. É um jogador clássico e que decide muitos jogos para o Corinthians. O Corinthians vai sentir muito a falta dele, principalmente pela técnica em que ele tem em achar um atacante livre sozinho dentro da área bem colocado. Mas eu acho que o Corinthians, principalmente o Matheus Araújo, fez uma grande partida. No meu entendimento, ele pode realmente fazer essa função contra o Santo André. Então, contra o Ituano, perdão. Então eu acho o seguinte, o Corinthians tem que ter calma para buscar um jogador para essa posição, porque realmente está escasso. Está escasso e eu acho que o nome de um jogador que eu gostaria de ver no Corinthians, na minha opinião, não sei vocês, comentem aí, para mim seria o Terans. Terans do Atlético Paranaense seria esse jogador que eu
faria um esforço para buscar. E, ô Tite, mas eu acho que o Corinthians está bem servido em relação ao Matheus Araújo. Eu gostei muito. Acho que o Corinthians pode realmente tentar surpreender a equipe do Ituano. Torcer para que o Renato volte para a semifinal do Campeonato Paulista. Ô Tite, o Corinthians a princípio não vai renovar o contrato do Júnior Moraes, que vence em dezembro, Paulinho e o Balbuena, que vence agora. Você acha que algum desses jogadores seria importante o Corinthians renovar ou não, na sua visão? É uma boa economizar para ter espaço na folha para buscar outros jogadores. Em relação ao Balbuena, eu acho o seguinte, principalmente pela técnica que ele tem. Ele é importante no sistema tático do Corinthians, mas ganha 800 mil por mês e isso pesa principalmente numa folha salarial. Mas é nada que impeça ele de buscar outro clube. Júnior Moraes, eu acho o seguinte, é um jogador que teve oportunidade, mas não mostrou que veio. Com relação ao Paulinho, de repente ele pode tentar se aposentar no final do tempo, mas eu acho que é um jogador que vem mostrando que pode se recuperar. Então é o seguinte, tudo tem um peso e uma medida. Então tem que ver o que é bom para ele e para o clube. Mas se de repente o Corinthians achar que com essa economia vai poder buscar outros jogadores no mercado, tudo pode acontecer. Mas eu acho, sinceramente, que o Júnior Moraes desperdiçou uma oportunidade muito grande de dar certo no Corinthians. Com relação ao Luan, um jogador que realmente foi uma decepção, que se esperava muito dele, melhor jogador das Américas, e eu não sei o que aconteceu. Agora, o Corinthians precisa realmente fazer com que o Corinthians volte a ser campeão. Então, para isso, às vezes, tem que se cortar o mal pela raiz, tem que se cortar gastos, o que é importante dentro do clube, e ter uma base que são a molecada. O Pedro, que é um jogador que estreou agora, muito bom jogador, é o futuro do clube. Os times do Brasil têm que ter a base, e isso é importante. Com certeza, Tite. Acho que o Corinthians está certo, o caminho é esse. É buscar jogadores novos que venham para somar, que venham para fazer a diferença. E os jogadores que não deram certo, eu acho que o caminho deles é buscar outro clube. Mas não deu certo, o Corinthians segue a vida, os jogadores seguem a vida. Comentem aí, gente. Qual desses jogadores você acha que o Corinthians poderia renovar? O Júnior Moraes? Você acha o Paulinho, o Luan? Ou o Luan, o Júnior Moraes ou o Paulinho? Qual deles você acha que o Corinthians deve renovar ou não deveria? Coloquem aí. E sobre o Renato Augusto, vai fazer falta contra a equipe do Ituano? Deixa um like, comente e compartilhe. Tite, muito obrigado, tamo junto. Eu que agradeço e digo e repito, tudo é importante no futebol, principalmente tu saber relevar e tu saber falar o quanto o Corinthians está mostrando com o Lázaro, aquilo que vem mostrando, e isso é importante, principalmente dentro de campo. O futebol está vistoso. Parabéns ao Corinthians. Estou orgulhoso de ver o Corinthians jogar. Isso é importante. Boa noite a todos.